Olá, tudo bem com você? A paz de Cristo esteja contigo. Nós vamos agora iniciar os 3 capítulos, capítulo 7, 8 e 9 da nossa organização de estudos, em que vamos falar das virtudes que emanam de Deus, como a academia prefere denominar, dos atributos. Como nós vimos, mostra aqui de novo a tela, Deus é a plenitude. E a plenitude é ser, ele está e ele pode. Não é isso? Ou seja, ele sabe tudo, ele está em tudo e ele pode tudo. Isso é chamado de onisciência, não é isso? Quem tem toda a ciência é onisciente, sabe tudo. Aqui, no centro, está presente, onipresença, e onipotente, todo poder, não é isso? Essas seriam as chamadas essências, a essência desse pleno. A plenitude de Deus está aí. Porque aqui abrange tudo, em todos os sentidos. No sentido de quem tem em si, a vida tem em si, é espírito, presença e sabe. Em termos de classificação, por natureza, mas então qual seria a natureza dele? Natureza imanente dele, a glória que ele tem nele. Aí nós chamamos, né, de luz, espírito e vida, não é isso? A luz é essa toda a ciência, esse saber todo, como se fosse um grande banco de dados, digamos assim, na nossa linguagem, é a informação, a codificação total, plena, perfeita, a info da perfeição. O espírito é a invisibilidade e capacidade, portanto, de penetrar todas as coisas. Não tem substância que não possa ser blindada ao Espírito. Os olhos de Deus estão em todo lugar. E a vida é esse poder de manter. Mantém tudo isso acontecendo. É o poder nele, a vida em si mesmo. Como nós falamos, nós, por exemplo, temos vida. Nós podemos manter a nossa vida no sentido de postergar a falência. Nós comemos e esse corpo vai envelhecendo. Então, esse poder que a gente tem de manter essa vida é totalmente limitado e dependente. Deus não. Deus está acima. A partir daqui, como nós vimos, vou continuar aqui. Surge a glória relacional. Surge não, né? Já existe nele. A palavra correta é manifesta a glória relacional de Deus, que é nessa informação da perfeição,
Deus vai se permitir coexistir com a imperfeição. E isso é amor. É. Não é assim quando você, trazendo até para a nossa realidade, o que é o amor no dia a dia? É aceitar e abraçar o outro, se colocando no lugar do outro, abraçar o outro com as suas imperfeições, não é assim? Deus lá poderia muito bem dizer: não, eu não quero, não aceito, eu sou perfeito, não aceito que haja sequer a possibilidade, como nós vimos, de haver uma criação que pudesse se tornar imperfeita. Mas ele quis, ele sofreu isso, seu amor. Ou seja, essa codificação da perfeição em determinado espaço, ela poderia ser violada, que vai surgir o pecado. Mas, obviamente, no seu projeto, ele sempre quis a perfeição. E ele quis também, provendo Deus algo melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quando se fala da salvação, o apóstolo Paulo vai dizer isso em relação à geração passada. Então, Deus, olha, ainda que eles, que essa criação se torne imperfeita e viole o meu código da perfeição, isso eu não posso admitir para sempre, porque senão seria uma coexistência de Deus com outra coisa, seria como se Deus desse a glória dele para outro. Deus vai dar a glória da sua perfeição para a imperfeição? Não. Então, como nós dissemos, tudo que é violado, toda ação tem uma reação, né, na mesma medida e oposta para voltar a coisa perfeita a seu estado perfeito. E a isso dá-se o nome de justiça. A gente está aqui recapitulando o que nós estudamos até aqui. Ocorre que como que vai ser possível ele permitir, pelo seu amor, que haja essa imperfeição, digamos assim, a coexistência com pessoas, com seres que podem se corromper, e é o que vai acontecer, sem que estes sejam consumidos imediatamente. E que eles possam, de alguma forma, ter a possibilidade, porque era o projeto de Deus se revelar para nós. Como nós vimos, o homem vai tentar se religar, não consegue, mas Deus se revela. E você tem que revelar o quê? Para restabelecer o status perfeito. Você tem que revelar a verdade. Só a verdade contém o código da perfeição. Então, a verdade vai satisfazer, o amor vai entregar a verdade, para a verdade se misturar com a mentira e traduzir a mentira, extirpar essa mentira que é o pecado, comprar isso aí para poder permitir o retorno à perfeição.
e satisfazer a justiça. Não foi isso que nós vimos? E daí, então, vão surgir, vão se manifestar também virtudes. 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 Tudo isso aqui. Ok? De Deus. Virtudes de Deus. Para que Ele nos dê exemplos da sua perfeição e a gente possa, através dessas perfeições de Deus, dessas emanações, conseguirmos ser perfeitos ou procurar, pelo menos, porque está escrito, quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, e até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, há sim um processo em direção a isso, de retorno à perfeição. E como Jesus diz, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nós precisamos buscar nessa fonte as perfeições dele. E nós vamos, então, voltar a passear em cada um desses aspectos, começando, digamos, por essa aqui, ó, essa coluna aqui, que verte lá da luz, da codificação da perfeição de Deus, digamos assim, do seu saber, ok? E depois a gente vamos ver as associadas no capítulo 8 ao Espírito, justiça, ao estar, a sua onipresença, e aquelas associadas à onipotência, ok? Torna a dizer, essa classificação que a gente está fazendo aqui é meramente didática, tá bom? Para você poder entender melhor, sem ficar com aquela coisa vaga, ou uma colcha de retalhos. Você, pelo menos, ter em você uma consciência e uma compreensão de que nada é por acaso. Existe uma razão. Ok? Aí, então, nessa parte da onisciência, nós vamos então ver as virtudes de Deus como ser. É a onisciência dele. Os versículos que eu trouxe nesse aspecto, nessa vertente, digamos, a respeito do saber, Tiago 1,17, em que diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha a perfeição. Luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Você observar essa imagem que eu trouxe, eu até peguei emprestado de uma central de servidores onde contém os bancos de dados de todas as informações que nós sabemos na Terra. Trazendo assim, uma analogia bem limitada, né? Isso aí não é nem 0,000 de Deus. Deus contém em si todas as informações. Atos 17, 24, tem o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Em Salmos 147, versículo 4, está escrito, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. O saber de Deus. Isaías 46, 10 diz, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então nós temos aqui alguns versículos, dentre dezenas e centenas de outros que refletem a onisciência de Deus, mas isso aqui para a gente refletir acerca dessa, digamos, dessa essência de Deus, do qual emana a sua perfeição, e nós, de certa forma, recebemos dele
capacidades até para existirmos, sabermos que existimos, termos consciência de que existimos e podemos até pensar. Essa questão mesmo do banco de dados que eu trouxe, nada mais é que uma fagulha, uma centelha dessa essência divina, ok? Então nós vamos, aqui no capítulo 7, ver alguma dessas questões, ok? A partir do eu sou, esse ser a realidade primária, esse ente, a plenitude. E, obviamente, a onisciência, que é a ciência de todas as coisas, que é também denominada de conhecimento perfeito. Dizer que Deus sabe tudo é até fácil dizer para uma criança. Mas a profundidade disso derruba qualquer filósofo. A grandeza do conhecimento de Deus, aí é que a gente joga por terra a comparação com um banco de dados. Não está apenas nisso, mas em como ele sabe. Em como ele sabe. E nisso, a onisciência se dividiria em termos de classificação, para a gente compreender melhor, em 3 níveis. Primeiro, o autoconhecimento. O maior objeto de estudo no universo é o próprio Deus. Se Deus soubesse quantas estrelas existem, mas não compreendesse a si mesmo, ele seria limitado e imperfeito. Nós, por exemplo, não conhecemos nem o fundo do nosso próprio coração. Nem a nós mesmos a gente conhece. Mas Deus conhece cada, se é assim que se pode dizer, cada milímetro do seu próprio poder e vontade, do seu próprio ser, do seu próprio espírito. Olha, é porque ele se conhece perfeitamente a si mesmo que faz ele, como fonte emanadora de tudo, conhecer todo o restante. O segundo é o conhecimento das coisas possíveis, a chamada simples inteligência. Deus não sabe apenas o que vai acontecer. Ele sabe também o que poderia ter acontecido. Ele sabe exatamente como seria o mundo se você tivesse tomado outra decisão ontem. Não sabe? A chamada linha do tempo alterada. Nos filmes usa muito esse termo. Ele sabe quantas galáxias diferentes ele poderia ter criado, infinitamente, não sabe? Ou seja, o conhecimento dele é infinitamente maior do que a realidade física. Você vai perceber que a gente esbarra num certo limite. E em terceiro, o conhecimento das coisas reais, o que você vê. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Para Deus, um pecado cometido há 5.000 anos tem a mesma nitidez de um pecado cometido há um segundo atrás. Não adianta dizer que eu pequei há 40 anos atrás, tem muito tempo isso. Perante os homens há prescrição e tal, mas Deus não tem isso. Um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. O futuro não é uma página em branco para ele. Ele tem patente aos olhos dele. Passado, presente e futuro como se fosse juntos, simultâneos. O futuro já é um livro lido e perfeitamente compreendido. Mas como é que Deus sabe isso tudo? E é aqui que a nossa mente explode. Né? Nós, seres humanos, aprendemos de fora para dentro, em termos carnais, e alcançamos alguma coisa da codificação que carregamos divina mediante a fé. A nossa conversa aqui mesmo
ela está toda permeada de fé. E você glorifica a Deus aí ouvindo isso, porque a fé que você tem abriu essa porta e você acessou essa verdade. Mas ainda assim, nós esbarramos em limitações do próprio invólucro que está aqui, travando esse nosso espírito, né? Em termos de aprendizado, a gente lê um livro, não é isso? Extrai do livro, ou seja, uma coisa de fora. A gente observa e aprende, absorve. A nossa mente é um quadro em branco. Se Deus fosse assim, ele aprendesse assim, ele seria dependente. Só que não. O conhecimento de Deus é a causa das coisas e não retira das coisas. Pelo contrário, as coisas são originadas do conhecimento de Deus. Deus não investiga a criação para aprender. A criação é que só existe porque Deus a planejou na sua própria mente. A gente pensa, projeta, não é isso? Ah, eu estou pensando aqui. Não, vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou fazer isso e aquilo ali. Ok? Todo dia, praticamente, a gente faz isso. Você sabe o que você vai fazer? Não sabe. Deus, quando ele pensa, e ele fala, amanhã farei isso. Pronto. Ainda assim, ele também pode, no seu poder, pensar e depois falar, não, vou fazer o seguinte, não vou fazer isso não, vou fazer isso aqui. Não pode? Se você pode, muito mais Deus. O nosso raciocínio é um passo a passo. Nós juntamos peças do quebra-cabeças até entendermos. Deus não faz isso. Deus, você pensa só num homem lá, num desfile num carro, né? Ele, quando você vê aquele carro passando, é um carro passar cada vez naquele desfile. Passa um, passa outro. É um passado, presente e futuro. O que passou já virou passado, o que está passando aqui, o que está acontecendo é o presente, e o que está vindo lá é o futuro. Deus coloca-se, sobe, fazendo uma analogia. Agora pega você mesmo e sobe, você está aqui, está nesse chão. Então você passou aqui, tem 10 carros que passaram. Passaram os 10, um comboio de 10 carros. Agora vem mais 10 carros, um desfile militar, né? Vamos dizer assim. Quando esse comboio de 10 carros tiver passado, passou 10 carretas com os 10 aviões. Agora estão passando 10 carretas com 10 canhões. Os aviões viraram passado. Porque você já nem vê mais. Já sumiram de vista. Os dos canhões você está aqui na frente, você está vendo. Os que vêm lá atrás, as 10 carretas com, digamos, drones, vem lá atrás, você não consegue ver também. Então você vê o presente. O passado já foi, você lembra que passou. O presente está na sua frente e o passado está lá. Então você não consegue mais. Aí você consegue ver os caminhões que passaram. Não, eu não consigo. Já passaram, viraram. Tem uma curva lá, eles viraram. E o que está vindo lá também não sei. Aí eu não sei, porque é futuro. Eu não sei. Não sei se vai vir, não sei. Eu sei que vem ali, você não está sabendo. Agora, pega você mesmo e te eleva. Coloca você a 1000 metros de altura e você olha para baixo. Você vai ver os 3 comboios, não vai ver? Acontecendo lá, vai ver o outro passando. Deus é assim, ele está elevado, fazendo uma comparação. Quem está lá em cima, está vendo tudo acontecendo, presente, como tivesse acontecendo patente. Para quem está lá embaixo, o que passou já é passado, ele não consegue nem mais ver. Deus está vendo o início, está vendo o meio e está vendo o fim do desfile, simultaneamente. Não é isso? A mente de Deus, comparando e fazendo essa analogia, é como um globo de cristal, esse Charnock disse isso, é como um globo de cristal no centro de uma sala. Aquele globo ali, num único olhar, ele está refletido lá dentro. Num único olhar, ele está refletido lá dentro. Ou seja,
Tudo reflete ali. Se você observar, não sei se você já reparou no globo, quando dá o reflexo, inclusive usa-se até isso para que o espelho pegue todo o ambiente. Então, para a gente finalizar essa primeira aula, introdutória desse capítulo 7, o ser absoluto de Deus, a sua onisciência, não descobre a realidade investigando a criação. Ele conhece todas as coisas passadas, presentes e possíveis num único, eterno e simultâneo relance da sua própria essência. Amém? Na próxima aula, nós vamos ver e analisar a questão da presciência. Ok? Até lá e que Deus te abençoe.